Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Cá estou eu novamente, a Duda. Meu nome é Esther. Estamos aqui com os nossos convidados. Oi, eu sou Samuel, tenho 11 anos, sou irmã da Tainá e também eu sou da classe do Juvenis. Exatamente, meu aluno querido, e eu sou a tia Rafa. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos hoje aqui com o Samuel para comemorar o Dia das Crianças. Trouxemos aqui algumas fotos também e esse podcast vai ser com tema especial do Dia das Crianças. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, clica no sininho e vai no Instagram também, que a gente tem Instagram. Vai aparecer aqui embaixo o nome. Vai lá, Curte, se inscreve e vê tudo que a gente tem sobre a Bíblia. Você está escutando o podcast Team, uma iniciativa dos adolescentes da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Agora, pra gente começar o podcast, Samuel, você pode orar pra gente? Posso? Fechem os olhos. Querido Deus, muito obrigado por mais um podcast que eles estão fazendo, minha primeira vez participando, que o Senhor possa abrir a mente de todo mundo daqui sobre a lição da escola sabatina, que vai falar sobre Apocalipse, que o Senhor possa abrir a mente de todo mundo para que a gente possa sair daqui entendendo tudo, Senhor. Para quem também está vendo, que eles possam entender com sua sabedoria, abençoe esse podcast, é isso que pedimos em seu santo nome, amém. Amém! Quanta criança, gente, olha só. Vamos começar a dinâmica adivinhando quem é quem. Aqui. Eu já tô reconhecendo alguém ali, hein? Nós temos alguns rostinhos conhecidos. E aí? Eu já sei quem é todo mundo. Eu tô achando que eu tô reconhecendo a Esther ali. Não sei, não. A Esther mudou muito, sério. Eu achei que ela é muito parecida com você criança com você agora. Sério, eu acho que mudou bastante. Nossa, Eu também... Não, na verdade, eu acho que eu tenho a mesma carinha. Então, vamos lá. Essa sou eu. Essa... Sou eu. Essa você reconhece? A minha irmã. A sua irmã. A sua irmã. Aquele lá É o Lucas. é o Meu Lucas. Deus, é o Lucas. Cadê o Lucas nesses olhos? O Lucas tá nas câmeras. Aqui temos o Vinícius, nosso apresentador de ouro, que ele salva a gente. Tá aqui todo o podcast. Perfeito, maravilhoso. E aqui? Aqui sou eu. Gente, que legal, né? Ver vocês assim. Até eu também, deu saudade. Ai, o grupinho todo, quando a gente era pequeno. Ó, esse é o Lucas, eu e a Esther, quando a gente era pequeno. Mentira! Verdade, essa é a Lavínia. Meu Deus do céu, gente. Vocês são amigos desde sempre, Desde então? sempre, a gente tem muita foto junto. Não, que lindo! E essa é a Ingrid. Não, a Ingrid nada, a Emily. Falei errado. Daí eu, o Lucas... A Emily? Emily! Meu Não, esse aqui é Deus. o Vinícius. Não o Vinícius, nosso apresentador. Vinícius, sobrinho da Aline. Não sei se vocês conhecem. Eu tô chocada. A Emily, a Lavínia e a Esther. Ó, o grupinho, desde pequeno. Gente, que legal. Estamos super entre amigos, então. Aham, a Esther e eu, pequenininhas. Ó, Era muito Lindas. fofa. éramos. Nossa. Não, somos. A lição dessa semana, ela tá, assim, de tirar o fôlego, na minha humilde opinião, tá? O tema já começa impactante. A gente lá no Juvenis, você já sabe, né, Samuel? A tia já traz o tema, assim, com polêmicas. Preparando-se para o amanhã, hoje. O que será que quer dizer, né? Esse título aqui já traz pra gente uma pulga atrás da orelha. Por que a gente tem que se preparar? Pro amanhã, hoje. Não é engraçado esse título? É. Mas, ó, esse texto aqui, pra gente poder começar, traz algo bem importante. Quem que vai ler pra gente? Eu lembro. Legal. Mateus 24, 42 a 44. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu senhor. Lembrem-se disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Gente, esse texto aqui, ele é um pouco assustador, não é não? Se a gente for parar pra pensar. Ladrão. Não é? Porque assim, por que será que Jesus ele fez essa comparação? Ele podia ter comparado com tantas outras coisas, mas olha só, tem duas coisas nessa vida que a gente não sabe. A primeira é quando Jesus vai voltar. A gente tem a certeza de que ele vai voltar, mas a gente não sabe quando, né?
É. E tem mais uma outra coisa que a gente não sabe. Vocês têm uma ideia do que seja? Não. Não faz ideia? Não. A gente sabe que um dia a nossa vida vai chegar ao fim. Ah, sim. E aí, Certo. quando eu vi a lição de vocês, esse título me chamou muita atenção justamente por isso. Porque da mesma forma que a gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente também não sabe quando a gente vai morrer, deixar de viver. Então, por isso que a lição ela já começa aqui, ó, impactante. Prepare-se para o amanhã, hoje. A gente tem que começar já a pregar, a gente tem que começar a falar de Jesus, a gente tem que saber falar, ler a Bíblia do nosso jeitinho. Às vezes, o Samuel, ele vai ser mais tímido. A Duda, às vezes, vai ser mais extrovertida. A Esther já vai ter mais habilidade para falar com outras pessoas. Cada um vai ter o seu dom, do seu jeitinho, mas a gente precisa pregar, certo? Certo. Então, quando a lição traz pra gente esse texto de Mateus, a gente precisa pensar que nesse evangelho de Mateus, traz uma forma, apresenta um Jesus pra gente cheio de glória, cheio de poder, mas ele também traz pra gente esse ponto de vista muito claro. Todo mundo entende o que significa um ladrão chegar do nada na nossa casa. A gente não quer que isso aconteça, né? A gente fica até um pouco assustado. Mas que a gente possa vigiar. E é esse, acho que um dos principais temas que a gente vai tratar na lição. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com uma outra pergunta aqui, que é pesada. Quando vocês pensam em Apocalipse, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Fim do mundo? Insegurança. Insegurança. E você, meu bem? Mortes. Morte? Ai, meu Deus! Quando eu penso em Apocalipse, eu penso até um pouco também em fake news, sabe? Porque dá medo na gente. Apocalipse dá essa questão mesmo. Meu Deus, o mundo vai acabar. Só que olha como é engraçado, porque o que significa a palavra Apocalipse? Quem sabe? Revelação. Apocalipse nada mais é de uma forma que Deus ele se preocupou tanto com a gente que ele trouxe um livro inteiro deixando claro o que iria acontecer, para que a gente pudesse o quê? Se preparar. Então, é óbvio, dá medo? Dá medo? A gente tem que estudar? Tem que estudar. Porque se a gente não estuda, a gente cai em qualquer vento de doutrina. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, o Apocalipse, a partir de agora, você também aí de casa, se você fica com medo quando fala de Apocalipse, você tem que lembrar que quem escreveu Apocalipse? João, exatamente. Não foi qualquer pessoa, foi um discípulo, alguém que caminhou com Jesus e que recebeu visões extraordinárias e um ensinamento que a gente precisa para os dias de hoje, tá? Então, Apocalipse, para nós que cremos em Jesus, que temos a certeza da salvação por meio de Cristo, a gente precisa estudar o Apocalipse. E assim a gente vai entender os sinais do fim dos tempos, que é o que a gente vai estudar nessa lição, tá bom? Vamos lá. Bom, Apocalipse e Revelação. A gente começa com Marcos 13, 3 a 36. A gente não vai ler agora porque é muito longo, mas a gente tem aqui Mas deixamos pra vocês aí de casa lerem. Vale a pena. por favor. Exatamente. Gente, uma curiosidade para a gente poder entrar no tema também. Vocês perceberam que o texto inicial foi de Mateus, mas agora ele foi para Marcos? Uhum. E vocês sabem o que significa evangelhos sinóticos? Vocês já ouviram falar desse termo? Não. Lá Não. no Juvenis a Pro já explicou, hein? Ai, ai, ai. Mas, quais são os evangelhos que a gente tem? Você sabe? Mateus, Marcos, Lucas e João. Perfeito. E aí, o que acontece? O que a gente chama de sinótico são aqueles evangelhos que têm visões parecidas. E eles são Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Perdão. João, ele já traz uma visão de Jesus como uma divindade, por isso que é um pouco diferente. Mas a lição de vocês eu achei bem interessante, que começa falando aqui um texto de Mateus e depois ele parte já para Marcos. E cada um desses evangelhos vai trazer uma visão diferente de Jesus. Então, Mateus, ele vai pregar, como eu falei para vocês, a questão mais forte do vigiai, para a gente ficar atentos mesmo aos sinais, a como se portar realmente na vida cristã.
Quando a gente vai para Marcos, a gente já tem um evangelho um pouco mais diferente, que é um evangelho mais rápido, mais, digamos assim, não tem muita ladainha. O Marcos não enrola muito, não. Então, é muito legal quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vai percebendo cada característica de um discípulo. E é isso que eu tô falando para vocês também. Cada um do seu jeitinho às vezes vai ter uma forma de falar, de se comunicar, e assim a gente vai alcançando a missão principal, que é ir e pregar o evangelho. Aí o que acontece? Depois dessa leve introdução aqui, para vocês entenderem, Marcos, ele já fala sem nenhum tipo de... ele foi bem... Filtro? Sem filtro, exatamente. Ele foi bem assertivo. Então, o que aconteceu? Imagina assim, ó. Imagina que vocês são os discípulos e vocês estão passando, vendo ali um templo. E aí vocês começam a observar. Nossa igreja aqui, por exemplo. Nossa, que igreja linda. Bem cuidada, tudo bonitinho. A gente acabou de renovar um monte de coisa na nossa igreja. E aí, imagina você tá andando com Jesus, vendo ali o templo, e Jesus fala, isso aqui, gente, eu sinto dizer pra vocês, mas não vai ficar pedra sobre pedra aqui, hein? Aí, o que acontece? Os discípulos ficam, ué, Jesus, como assim? Não vai sobrar nada? Aí, eles começam a perguntar, né? Tipo, ué, mas e aí? O que vai acontecer daqui pra frente? Eles começam a ficar ansiosos, preocupados. Eu também ficaria. A gente que não estava no tempo de Jesus, a gente já fica ansioso, o que dirá os próprios discípulos? Então, Jesus ele começa a explicar alguns sinais que vão ocorrer, que ocorreram desde a época lá dos discípulos até agora. E aí que começa a lição a ficar quente aqui. Por quê? Será que falta muito para Jesus voltar? Quanto será que falta para Jesus voltar? Quais sinais faltam para Jesus voltar? Já foram quantos sinais? E é isso que a gente vai estudar também. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Fica aí, segura aí, hein? Vocês vão descobrir quais são esses sinais. Rafa, o que esse texto nos ensina sobre a volta de Jesus? Ensina que a gente precisa ficar atento. Às vezes a gente... Não sei se vocês têm essa reflexão também. A gente fica vivendo a nossa vida, a gente vai para a escola, a gente tem as nossas atividades, tem aqui a igreja. Mas será que a gente está, de fato, preparado para Jesus voltar? Será que se algum amigo perguntar para a gente algo de Jesus, a gente vai saber? Quantas músicas a gente sabe de cor, mas na hora de falar quais são os discípulos de Jesus, a gente não sabe. Quando alguém pergunta de alguma história da Bíblia, a gente não sabe, porque a gente não lê. Às vezes está muito agitada a semana, vamos ser honestos aqui. Aí quantos a gente às vezes não consegue estudar a lição todo dia? Então, se a gente não tem 10 minutos para ficar perto de Deus todos os dias, será que a gente está preparado para ficar realmente para a volta de Jesus? Será que na volta de Jesus a gente realmente vai ficar com Ele? Então, são perguntas que a gente precisa fazer, não para ser assustador, mas porque se a gente ama e a gente crê que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, a gente precisa ficar atento e vigiar, né? Porque se a gente, que nem o texto que a gente leu lá de Mateus, se a gente soubesse que a nossa casa ia ser invadida por ladrões, eu tenho certeza que a gente ia ficar aqui, ó, de prontidão, para que nada ocorresse de mal, né? Com certeza, se a gente não consegue ter comunhão com ele pelo menos 10 minutos por dia, o que a gente vai fazer lá no céu? Todo o tempo com ele. A gente precisa ter comunhão e tempo com ele. E o pior, né? Imagina se Deus tratasse a gente igual a gente trata ele. Imagina só. Se a gente não consegue nem orar, às vezes a gente tá dormindo. Ai, hoje acho que eu vou orar só. Ai, Deus abençoe minha noite. Né? Tá com tanto sono que às vezes fala o quê? Deus te abençoe. Quem nunca? Nunca aconteceu isso com você? Já. Deus te abençoe. E quando você vê, você tá muito cansado. Então, a gente precisa tirar realmente um tempinho. E mesmo cansado, mesmo com as atividades que a gente tem, que são muitas, para realmente se dedicar para Deus. Porque a gente tá aqui para Ele e por Ele, né? Sim. Sim. Agora a gente iria para a segunda pergunta, que é: qual é a diferença de esperar e vigiar até a volta de Jesus? Nossa, essa é pesada, essa é forte. Vocês têm noção qual que é a diferença de esperar e vigiar? Eu acredito que a diferença seja de esperar e vigiar. Esperar é você, tô esperando. E vigiar é você querer estar esperando. Você realmente
tá esperando esse dia, tá feliz com esse dia. Enquanto esperar é só saber que um dia vai acontecer e não se importar. Perfeito. E você, Esther? Pensa Eu igual? acho que porque esperar é tipo não fazer nada e vigiar é eu esperar, mas ao mesmo tempo eu fazer alguma coisa, fazer algum ato pra... Você querer estar esperando. Exatamente. Esperar é esse jeitão mesmo. A gente vai ficar esperando. Eu tô aqui esperando. Venho só sábado, me alimento aqui da palavra de Deus só sábado. E os outros dias que a gente tem, 6 dias sem nada? Se fosse com comida, será que a gente ia dar conta? De Não. água? Não dá, né, gente? Então, com Deus é mais essencial ainda. Sim. Samuel, você pode ler pra gente o segundo parágrafo? Posso? A comparação não é o sentido do mal que um ladrão pode fazer às pessoas, e sim porque elas precisam estar alertas e não ser apanhadas desprevenidas. Não devemos ficar de braços cruzados, enquanto aguardamos a vinda de Jesus. Bom, no livro Os Libertadores, página 368, ele nos fala mais sobre a gente esperar e vigiar sobre a vinda de Jesus. Eu vou ler aqui uma parte para a gente ter um pouco mais de ideia sobre. Que é assim: estão purificando o coração mediante a obediência à verdade. Combinam vigilância com vigoroso trabalho. O que você pode nos dizer sobre isso? Olha, eu acho muito importante a gente pensar nessa frase, porque ela é muito profunda. Purificar o coração mediante a obediência à verdade. Então, para a gente ser obediente, a gente precisa o quê? Conhecer, certo? Como é que eu vou ser obediente a algo que eu não conheço? Tem como? É igual, por exemplo, os nossos pais. Às vezes vão mandar a gente fazer alguma coisa e a gente não vai entender o porquê. Nossa, por que tem que ser agora? Nossa, por que tem que ser desse jeito? E aí, quando a gente não faz desse jeito, muitas vezes a gente entende o porquê, né? Então, às vezes é na prática. Mas obedecer me lembra muito esse quesito da gente conhecer, a gente caminhar junto de Cristo. E quanto mais a gente caminha perto de Jesus, mais a gente conhece a Ele e a gente tem essa purificação no nosso coração é transformado, né? Então, é muito forte esse texto. Sim. Posso? Vocês se encaixam no perfil dos que estão alerta para a vinda de Cristo? Essa pergunta É é complicada. Acredito que sim. Mas também não tenho certeza. Acredito que eu poderia sim me preparar mais. Eu achei interessante ali no final do texto, ele cita Enoque, Noé e Abraão. E aí ele, E Moisés. E Moisés. E fala sobre proclamar a verdade. Então, olha só que interessante. A gente aprende obedecendo e a gente também aprende ensinando. Né? Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, tenho certeza que todo mundo está aprendendo e está buscando a Cristo. Então, isso também demonstra pra gente que a gente está tentando ficar alerta. Né? Claro que a gente tem... Todo dia a gente caminha, todo dia a gente tem uma nova chance. Mas é importante a gente ter essa reflexão, né? Essa é a verdade presente para nós hoje. Se quisermos conhecer os detalhes e não sermos apanhados de surpresa, precisamos ler a Bíblia, que é a revelação dos planos de Deus, e colocar em prática o que ela nos ensina. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores aos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega a palavra de Deus, quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado. Amém? Esse texto é muito bonito porque lembra as características de alguém que a gente segue. Jesus. Jesus era perdoador, era e é, né? Perdoador, amoroso. Ele pensava nos interesses das pessoas, então ele queria que as pessoas conhecessem a ele e deixassem de olhar aqui para essa terra e pensar nas coisas tão vãs que a gente tem, né? Então, eu acho esse texto muito lindo porque nos lembra o verdadeiro motivo da gente estar aqui. Então, às vezes a gente fica tão ocupado, né, com redes sociais, com a escola, com a família, que são coisas legais. Ei, não é ruim, mas tudo em excesso faz mal.
Então, aqui eu acredito que é um texto importante para a gente refletir também, para a gente ser prudente. E aí é impossível pensar em ser prudente e também não pensar em vigiar, porque faz parte, né? E o texto também tá falando sobre os dons que nós devemos usar, assim como você já tinha falado. Muito bom. Gente, aqui nós temos uma parte, chegou a hora, hein? Chegou a hora de falar dos sinais. Se você ficou até agora, vai chegar agora aqui pra gente falar sobre os sinais. Então, o que acontece? Como que a gente sabe que Jesus está chegando, né? Então, no texto que começou, que a gente deu uma pincelada, mas você vai estudar em casa, de Marcos, vai falar pra gente sobre aquela questão de vai ter guerra, e vai ter terremotos, e vai ter um monte de treta. E aí a gente pensa, deve estar chegando. E agora deve estar chegando. Só que Jesus, ele vai falar também de alguns sinais que acontecem na época deles, para eles ficarem alertas e também não bobearem, porque quando acontecesse era para eles fugirem mesmo, nem esperassem. Jesus ainda fala para eles, aconteceu, vocês nem voltem para pegar nada, vocês saem correndo para conseguirem aí se salvar. Então, fala de perseguição, fala também de alguns acontecimentos relacionados à natureza, que a gente já vê também com relação à lua, com relação às estrelas. E é muito lindo a gente observar essa parte também, porque tem gente que não acredita que a Bíblia ela é realmente real. E quando a gente vê alguns acontecimentos que a Bíblia coloca ali, a gente fica sem dúvidas. A Bíblia é muito clara em relação aos fatos do que está acontecendo para que a gente saiba, né? Porque antigamente, a gente vê ali no Antigo Testamento diversos profetas. E Deus, ele não deixa a gente desamparado. Então, nós temos a palavra de Deus e nós temos, sim, condições de saber quando ele está ali perto de chegar. Então, aqui tem alguns pontos interessantes da gente falar também. O mais importante deles, porque apesar de ter todos os pontos que eu falei para vocês, de guerra, de terremoto, e de desastre, de natureza e bibibi, tem um ponto muito importante, que tá aqui, pregação do evangelho em todo mundo, né? Enquanto a gente não pregar o evangelho em todo mundo, Jesus não vai voltar. Então, isso que a gente está fazendo, esse projeto aqui, por exemplo, é uma forma da gente alavancar e que a internet ela pode ser usada para o bem, para que a gente alcance lugares que talvez se a gente tiver que bater de porta em porta, a gente não vai dar conta, né? Então, isso é o mais importante. Aqui a gente tem uma frase que eu achei interessante, que é a pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Então, todo mundo tem que ter a oportunidade de saber sobre Jesus. Não significa que todas as pessoas vão aceitar a verdade. Mas o nosso papel não é convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Mas nosso papel, nossa missão é mostrar. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, aí realmente cabe a ela, né? E nós temos esse privilégio aqui de poder pregar a volta de Jesus e o seu amor. Tá bom? Então, aí tem esses outros pontos que vale a pena você estudar depois um a um. Aqui a gente só dá uma pincelada mesmo. Mas, então, tem a pregação do evangelho em todo mundo, a união das religiões. Então, a gente também tem a aprovação do decreto dominical. Toda essa parte para realmente quem estuda a Bíblia, a gente que acredita no sábado como sendo um dia santo, tudo isso vai acontecer e a gente precisa ficar atento. Porque quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente percebe também que está acontecendo intolerância, que tudo isso vai ficando mais perto realmente da volta de Jesus. Aqui também, as 7 pragas. Depois vale muito a pena estudar isso no Apocalipse, porque além das 7 pragas, traz vários elementos que linkam o que aconteceu no passado com o que vai acontecer. Tem diversas características também das pragas e outro ponto também das igrejas que Jesus coloca com relação a o que as igrejas eram os pontos positivos, os pontos negativos e que acontece com a gente hoje, que a gente precisa prestar atenção, até com relação àquela falta do primeiro amor, quando a gente conhece a Cristo.
E aí, depois, com o passar do tempo, a gente vai esfriando. Então, isso também é um baita problema e a gente precisa cuidar porque faz parte de vigiar. O falso Cristo, então, se a gente não lê a Bíblia, a gente pode cair aí, Satanás, ele pode muito bem fingir que é Cristo, vai vir vários falsos profetas e nos enganar. Então, quando a gente tem certeza, a gente leu a Bíblia, a gente sabe como vai ser a volta de Cristo, a gente sabe que todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Não vai ter uma pessoa que não vai ver. Então, tudo isso mostra pra gente que a gente precisa estudar, né? Se a gente ficar só observando o que o outro fala, só vendo ali o que o pastor fala e não se aprofundar, a gente pode cair no engano, tá bom? E aí a gente vai ter também volta de Jesus e a ressurreição. Então, a gente, em breve, eu espero que a gente se encontre, esteja lá com Jesus quando ele voltar. Realmente, temos que nos preparar. Vamos continuar então. Qual benefício recebemos do que assistimos, lemos, nos entretemos no dia a dia? Olha, aí vai depender do que você está lendo, do que você está consumindo, né? Porque a gente sabe que pela contemplação a gente fica ali imerso no que a gente vê. Então, eu tô vendo só coisa que não envolve a igreja, que não envolve a Deus, que não edifica. O que será que a minha cabeça tá absorvendo? Se eu fico só ali mexendo no TikTok, mas eu só fico vendo dancinha, será que eu tô sendo edificada? Ou será que eu só tô perdendo tempo? Então, eu acredito que o benefício quando a gente estuda as coisas de Deus, quando a gente tenta se aproximar de Deus, por meio da leitura, por meio do que a gente assiste, isso ajuda a gente a absorver e ter mais comunhão com Deus. E agora eu que vou fazer a pergunta para vocês então, hein? E que benefício espiritual tem? Será que vocês estão preparados agora, depois que a gente está conversando? Estão se sentindo mais preparados para essa vinda de Cristo? Ai, eu espero que sim. Eu acredito que só um podcast, só conversar com você, não faria uma pessoa se salvar, e sim mudança de vida. Então, eu vim aqui conversar com vocês e depois não buscar Cristo, não vai fazer diferença. Por isso que nós temos que nos preparar constantemente. Sim, mas eu acho que agora também pode ser uma ferramenta. Sim, com certeza. Assim, a gente pode ter o primeiro passo, mas continuar andando, somos nós que decidimos. E você? Eu? Uhum. Eu acho que depois daqui eu vou ver o podcast e vou ler os versículos que estavam aparecendo ali. A maioria deles era Apocalipse sobre a vinda de Jesus. Vou chegar em casa e vou ler. Que legal. Gostei bastante. Vamos refletir nessa frase para finalizarmos. A melhor maneira de se preparar para a vinda de Cristo é nunca se esquecer da presença de Cristo. Nossa, muito pesado, né? Muito bom. Demais. E aí, gente, o que a gente aprendeu? O que a gente pode tirar de lição desse podcast aqui? A maior lição é que a gente tem que querer. Não adianta outra pessoa empurrar a gente para fazer alguma coisa. Nossa comunhão com Cristo tem que ser por a gente realmente querer cada dia mais e aprendendo e caminhando com Ele. Sim, e também que a gente deve começar a pregar mais, falar sobre Deus, porque de certo modo é a nossa missão. E a gente tem que falar mais sobre isso. Eu acho que sobre essa frase que a Esther leu, ali fala a melhor maneira de se preparar para a vinda de Cristo é nunca se esquecer da presença dele. Eu acho que muita gente se prepara, lê a Bíblia, vai se preparando para a volta de Cristo, só que a maioria das vezes ele já se preparou todo. Só que a pessoa pode desviar da igreja e ela pode esquecer tudo que ela se preparou, esquecer de Cristo. Então, guardar em nosso coração. É verdade. Levaram susto? Vigia! O que eu aprendi dessa lição? Vigiem, gente. É o nosso papel, a gente precisa. E a gente aprendeu, acho que o ponto mais importante é esse também. Da gente aprender a vigiar e não ficar de braços cruzados esperando que Jesus volte. A gente tem uma missão. Rafa, muito obrigada por ter nos ajudado nesse podcast. Você fala muito bem, foi incrível. Obrigada, de verdade. Então, gente, chame mais vezes que eu venho. Não esqueçam de curtir esse vídeo e nos seguir, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. O Instagram vai estar aparecendo aqui na tela. Não esqueçam de ir lá. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau!